Olá! Hoje vamos mergulhar em um tema fundamental: como construir um verdadeiro motor de receita previsível. A ideia aqui é bem simples: transformar aquela incerteza de vendas que a gente conhece bem em um sistema robusto, que funciona de forma consistente. Vamos nessa! Essa é a pergunta que tira o sono de muita gente na liderança, não é? Aquela sensação de que o próximo mês é uma grande interrogação. Uma dependência total da sorte ou de alguma indicação que pode ou não aparecer. É uma dor real. Mas a boa notícia é que não precisa ser um jogo de adivinhação. E é aqui que o jogo vira. De um lado, a gente tem o que se pode chamar de modo reativo. A operação fica refém do que aparece, o que gera aquela montanha-russa de faturamento. Agora, do outro lado, existe um sistema de prospecção. Nele, a geração de demanda é uma arquitetura, algo controlado. A diferença é brutal, é entre reagir ao que o mercado te dá e assumir o controle do próprio crescimento. Então, o primeiro passo é uma mudança de mentalidade, de verdade. A gente precisa parar de enxergar a prospecção como uma tarefa isolada, do tipo ir atrás de clientes. É muito mais do que isso. É pensar na prospecção como a arquitetura do crescimento. O objetivo não é só encontrar o próximo negócio, mas construir uma máquina que gera oportunidades continuamente. E essa é a definição formal. Repara nas palavras-chave: sistemática, previsível e escalável. São essas três palavras que levam à prospecção. Ela deixa de ser uma arte, um golpe de sorte e se torna um processo de negócio real, algo que a gente consegue desenhar, medir e, claro, otimizar. E essa frase, ela resume a ideia toda. É muito poderosa. Ela coloca a responsabilidade exatamente onde ela deve estar. Não adianta só cobrar o vendedor na linha de frente. É a liderança que tem o dever de projetar e construir esse sistema de crescimento. Ok, muito bonito na teoria, certo? Mas na prática, como é que se constrói essa arquitetura? Bom, o caminho passa por 5 responsabilidades que são fundamentais para qualquer líder que está buscando essa previsibilidade. E aqui estão os 5 pilares. Primeiro, definir para quem vender, o famoso ICP. Segundo, estruturar a máquina, especializando as funções do time. Terceiro, definir a cadência, que é o ritmo dos contatos. Quarto, a abordagem, o jeito de conversar, que a gente chama de Cold Call 2.0. E por último, claro, as métricas, para saber se tudo isso está funcionando. Vamos detalhar cada um deles agora. Tudo, absolutamente tudo começa aqui, no perfil de cliente ideal, o ICP. Porque, pensa bem, se não há clareza sobre para quem se está vendendo, todo o esforço se perde. Vira um tiro para tudo que é lado. É preciso saber exatamente o segmento, o porte da empresa, a maturidade dela e, talvez o mais importante, qual é a dor específica que a sua solução resolve para esse perfil. Esse é o alicerce de todo o sistema. O segundo pilar é a especialização. É como uma linha de produção. Uma pessoa só não consegue fazer tudo com excelência. O modelo que funciona hoje separa os papéis. Temos o SDR, ou Sales Development Representative, que foca exclusivamente em gerar e qualificar oportunidades. E temos o Closer, o vendedor, cuja missão é negociar e fechar. E olha, isso não é só uma questão de organização. É uma estratégia que aumenta drasticamente o volume, a eficiência e as taxas de conversão. Agora, o terceiro pilar, a cadência. Ligar uma vez para alguém e nunca mais, a chance de dar certo é mínima, né? Prospecção eficaz funciona com uma sequência estruturada de contatos usando múltiplos canais. Por exemplo, uma ligação no dia 1, um e-mail no dia 2, uma conexão no LinkedIn no dia 4 e assim por diante. Essa abordagem organizada cria uma familiaridade e aumenta e muito a probabilidade de se obter uma resposta. A abordagem também tem que ser moderna. Esquece aquela ligação fria, agressiva, de vendedor de enciclopédia. O que funciona é o chamado Cold Call 2.0. O foco aqui é totalmente diferente. É em contexto, em relevância. A ideia não é vender nada na primeira interação. É simplesmente gerar interesse suficiente para validar se faz sentido ter uma conversa mais aprofundada. Essa abordagem consultiva reduz a rejeição e já começa a construir valor desde o primeiro contato. E chegamos ao quinto pilar, que é crucial: as métricas. Se medir, tudo não passa de atividade, não é performance. É preciso ter um painel de controle. Qual é a taxa de conexão das ligações? E a taxa de resposta dos e-mails? De todas as conversas iniciadas, quantas de fato viram uma reunião? Esses benchmarks são um termômetro que nos diz se a máquina está funcionando como deveria ou se precisa de ajustes. Muito bem, vimos como construir, mas é tão importante quanto saber o que não fazer. Existem algumas armadilhas bem comuns que podem sabotar toda essa arquitetura de prospecção. Vamos dar uma olhada nelas. A primeira, e talvez a mais fatal de todas, é essa aqui:
Baixo volume de execução. Prospecção, no fim do dia, é um jogo de números. Precisa de consistência, de ritmo para gerar dados e, claro, para gerar resultados. Pensa comigo. Sem um volume consistente, como é que a gente vai saber o que funciona? Não tem dados para aprender e otimizar. Muitas vezes, a equipe acha que o problema é o script, a mensagem, mas na maioria dos casos, o problema é bem mais básico. Simplesmente não se está executando o suficiente para ter um resultado estatisticamente relevante. A segunda grande armadilha é um erro clássico: confundir o trabalho de prospecção com o trabalho de venda. Essa confusão de objetivos é um erro que custa muito caro em oportunidades perdidas. É preciso ter muita clareza aqui. O objetivo da prospecção é um e apenas um: gerar uma oportunidade qualificada. Ponto. Tentar vender, apresentar produto, falar de preço no primeiro contato, isso quebra o processo e espanta potenciais clientes. Cada etapa tem o seu propósito. Então, superando essas armadilhas e com arquitetura bem construída, qual é o resultado final? Vamos ver a recompensa estratégica de todo esse trabalho. O resultado é uma transformação. A empresa deixa de ser passageira e passa a ser a piloto do seu próprio crescimento. Ela assume o controle da geração de demanda, alcança tão sonhada previsibilidade de receita para poder planejar o futuro e ainda ganha a capacidade de expandir para novos mercados de forma estratégica, não por acaso. E para a gente finalizar, fica essa reflexão. O crescimento do negócio está baseado na esperança de que o próximo cliente apareça ou está sustentado por uma arquitetura, um sistema deliberadamente construído para gerar resultados consistentes? A resposta a essa pergunta define o futuro.